meus queridos, mais uma vez estou aqui para deixar uma palavra que veio ao meu coração, uma palavra que Deus certificou no meu coração e que está lá em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 12. Mas antes de falar da palavra, eu espero que vocês estejam todos bem. A situação no nosso país tem melhorado no sentido em que já podemos sair, já podemos fazer uma série de coisas, mas espero que estejam a ter todas as precauções, porque o vírus ainda não desapareceu e eu tenho orado continuamente pela nossa nação, pela nossa cidade de Guimarães, tenho orado também por Faf, que é a minha terra natal, tenho orado também por Famalicão e por outras cidades do país, ou seja, por todo o país. Falo nessas cidades porque são cidades onde há igrejas que fazem parte do ministério onde eu congrego, mas também oro por todas as outras e oro também para que pastores, igrejas e tudo aquilo que está no nosso país que pertence ao nosso Deus, ao nosso Pai, estejam a ter realmente um período, apesar de toda esta tribulação, de paz. Porque eu creio que todos aqueles que estão com Cristo têm paz no coração e têm paz nas suas vidas e são protegidos por Ele. Amém? Jesus disse que nós no mundo teríamos aflições, mas nós venceríamos o mundo. Portanto, nós estamos a vencer e nós somos sempre vencedores, porque também a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Amém? E dito isto, então vou passar para a palavra. Creio que Deus vai falar ao coração de alguém nesta tarde. Creio que esta palavra me foi dada realmente, veio diretamente do coração de Deus, até porque um dia destes pela manhã, Jesus, eu creio que falava comigo de uma forma muito forte, no meu entendimento, na minha mente. Eu não conseguia dormir e ele me fazia ver uma coisa muito importante. Muita gente está preocupada com os seus negócios, com o dinheiro, com a fama, com uma série de coisas. E não digo só no mundo natural, digamos assim, como também dentro das igrejas. Pessoas a esforçar-se para mostrar algo ao homem. Mas Jesus não está preocupado com nada disso. Nós não precisamos de nos esforçar para mostrar nada ao homem, para ganhar algo. Nós precisamos de nos esforçar perante Deus, porque é Ele que faz todas as coisas. Jesus já morreu por nós na cruz, já se esforçou por nós, por isso nós temos a graça de receber todas as coisas de graça. E a própria Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. O próprio Jesus a falar para os seus apóstolos, amém? Então, a palavra, como eu dizia, está lá no capítulo 4 de Mateus. Eu vou ler a parte que eu quero que vocês ouçam, para vocês entenderem o que eu vou falar então. E então diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Depois, no verso 11 do capítulo 4, diz: Então o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. E a partir do verso 12, que é a partir daí que eu quero deixar a mensagem, diz: Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulum e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulum e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, que era Jesus, não é? Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Se nós formos ao capítulo 3 também de Mateus, diz logo no início: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Quero começar por dizer o que é. Nós sabemos que João Batista veio preparar o caminho para Jesus vir. E quando ele já tinha feito a sua parte e o seu ministério tinha acabado, ele foi preso. Então Jesus sabia que esse era o sinal para que ele entrasse e começasse o seu ministério. Estou a sentir o Espírito Santo de Deus. É tão agradável a gente saber que Deus justifica a nossa palavra. E é isso. E Jesus então começou. Começou como? Exatamente como João Batista. Arrependei-vos, porque chegou a vós o reino dos céus. E isso está no verso 17 do capítulo 4, quando diz assim: Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E o mais interessante é que Deus me levava a pensar nisto e dizer assim: só quando João Batista saiu de cena, digamos assim, Jesus começou o ministério dele. Ele acabou o dele e entra Jesus.
E Jesus começa a pregar exatamente como João Batista. Mas o que é que Jesus nos diz aqui? Arrependei-vos, pois chegou a vós o reino dos céus. Hoje continua a ser a mesma coisa. Jesus nos diz, arrependei-vos dos vossos pecados, porque chegou a vós o reino dos céus. Mas acrescentou Jesus depois, nas suas pregações ao longo do tempo, se a gente procurar ler a Bíblia, é claro que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os outros falam daquilo que foi a vida deles com Jesus e falam sobre isso. E Jesus trouxe um novo mandamento, o tempo da graça, onde ele diz, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. Portanto, Jesus diz, arrependei-vos dos vossos pecados e amai como eu vos amei. Como é que nós podemos amar como Jesus? Jesus que nos amou morrendo por nós na cruz. Jesus que foi naquele calvário até à cruz sem abrir a boca. E ele passou por tudo. Foi maltratado, chicoteado, fizeram chacota dele, fizeram tudo e mais alguma coisa a Jesus e ele não abriu a boca. Jesus foi mudo para morrer e nos dar hoje a graça e sermos justificados pela graça, sermos justificados pela morte dele ali naquela cruz. Por isso eu gosto muito quando penso e digo, Jesus me justificou, por isso ele me chama justa, a mim e àqueles que realmente acreditam nele e que se arrependeram dos seus pecados e continuamente tentam cumprir a palavra, tentam ser o melhor possível diante de Deus. Porque aquele que teme a Deus, ele tem temor. E o que é o temor? Não é medo. Temor é querer fazer a vontade de Deus porque o quer agradar. Quem não quer agradar ao seu Pai? Jesus já nos deu tudo. Deu-nos a vida eterna. Basta só arrependermos-nos e amar. Já viram que bom? Nós somos justos? Ele já nos justificou. Ele dá-nos tudo de graça. Há muita gente que acha que ser cristão tem que se esforçar para conseguir um lugar. Um lugar no púlpito, um lugar na igreja, ou um lugar no trabalho. Não, Jesus já se esforçou por nós. Nós não temos que nos esforçar perante os homens, nós temos que nos esforçar perante Deus. Falar com Ele, mostrar-lhe quem somos, ter um coração bom perante Ele. O esforço maior foi dele, ele já nos justificou pela graça. Todo aquele que cumpre a palavra de Deus não precisa desse esforço. Isso era quando nós estávamos no mundo e tínhamos as nossas forças naturais, porque não conhecíamos a Cristo. Agora que o conhecemos, quando nos arrependemos dos nossos pecados pela graça, somos justificados. Amém? E dizendo isto, eu quero falar de umas palavras-chave que Jesus me fez pensar nelas e me levou a ver o significado e eu disse, não entendo, eu tenho um mistério com ele comigo acerca das palavras que estão na Bíblia. Toda a palavra tem um significado, eu acho que já falei isso noutros vídeos, mas achei muito interessante e eu fiz um resumo. Este capítulo fala, a partir do verso 12 até ao 25, fala da cidade de Nazaré, da Galileia, de Cafarnaum, de Naftali, de Zebulun, e fala também da sombra da morte, e fala também dos paralíticos, e fala também dos tormentos, e fala de tudo aquilo que Jesus foi fazendo quando começou o ministério dele. Mas as palavras-chave é Nazaré, Galileia, Cafarnaum, Naftali, Zebulun. E eu achei muito giro porque a Bíblia fala que ele saiu de Nazaré. E porque é que eu li o início do capítulo 4? Que Jesus estava a jejuar 40 dias e 40 noites e sentiu fome. E depois foi tentado, eu não li o capítulo todo, foi tentado por Satanás. Mas no fim ele venceu Satanás, não é? Satanás veio com a palavra a afrontá-lo, porque ele também conhece a palavra, ele também crê. Satanás também crê porque ele conhece a palavra de Deus. Mas Jesus lhe respondeu com autoridade e depois os anjos vieram para servi-lo, é o que fala a Bíblia. E o mais interessante é que a Bíblia fala logo de seguida, a partir do versículo 12, que ele sai de Nazaré e entra na Galileia. Então o que é que significa Nazaré? Consagrar-se a Deus. Foi isso que ele fez. Ele consagrou-se a Deus naquele jejum de 40 dias e 40 noites. Por isso ele estava em Nazaré. O significado de todas as palavras, os sítios onde ele passou, é muito interessante a gente perceber que nada é deixado ao caso por Deus. Que muita gente diz que esta Bíblia que está aqui à minha frente, esta palavra,
que é escrita por homens. Não foram escritas por homens de forma natural, foram escritas pelo Espírito Santo de Deus, foram inspiração de Deus nesses homens. E Galileia, ele foi para a Galileia, como eu lhes disse, não é? Como está aqui escrito. E Galileia significa círculo, anel. Ele foi para a Galileia, se nós lemos o capítulo, foi lá que ele começou a chamar os primeiros discípulos. Ele chamou Simão, chamado de Pedro, chamou André, que eram irmãos, e depois chamou Tiago e João, também irmãos. E eles vieram com ele para ele começar as suas pregações. Então Jesus sai da Nazaré, não é? De consagrar-se a Deus, depois daquele jejum, que é o que significa Nazaré, vem para a Galileia, que é o círculo, o anel, a região onde ele tinha que estar, com aqueles que ele escolheu para seguirem com ele o ministério dele. Depois vai se instalar propriamente em Cafarnaum, terra de Naftali e Zebulun. E Naftali, Cafarnaum significa terra de Naum. Naum significa rico em conforto, consolador, consolação. Naftali significa minha luta e Zebulun, morada. Então Deus me deu entendimento. E o que é que deu todas estas palavrinhas? Galileia, a região, o círculo, o anel, onde existe a região, a terra de Naum, rica em consolação, conforto, onde está a minha morada, a minha luta. Ou seja, imaginem como Deus é preciso, até nas palavras, Ele fala. Bastava juntar estas palavrinhas para nós percebermos que foi lá que Ele fez a união com aqueles que Ele tinha para realmente seguir o ministério com ele. Era nessa terra que ele ia levar a consolação, o conforto, onde ele fez morada, muitas vezes, e começa aqui, e começou a luta dele, porque começou o seu ministério. E nós sabemos, aqueles que têm o seu caminho com Deus, têm um ministério. Todos nós temos dons, todos nós somos chamados, todos nós temos algo para fazer para Ele. Deus, quando nos criou, antes que nascêssemos, Ele nos deu dons. Ele nos deu um caminho. E só que nós não o conhecemos quando não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós não o vamos conhecer se isso não acontecer. Nós não vamos ver a Deus se não nos arrependermos, nem vamos amar como Ele amou. Não vamos ter os olhos espirituais abertos. E esta palavra é muito linda. É importante perceber que realmente tudo tem precisão com Jesus. Não só as palavras, mas o tempo certo. E é assim na nossa vida, irmãos. João acabou o ministério dele, foi preso. Jesus sabia que isso ia acontecer, que era o tempo dele entrar em cena, digamos assim, que era o tempo do começo, do início do seu ministério. Por isso é que lá atrás, quando houve um milagre naquele casamento, nas bodas de Canaã, que sua mãe pediu para ele fazer algo, porque o vinho tinha acabado, ele disse: mulher, o que tens comigo ainda não é chegado o meu tempo, porque não tinha chegado. Apesar de ele ter feito aquele milagre, o tempo dele começa aqui. Começa quando João acaba o seu ministério e Jesus começa o dele. E o que é que eu quero dizer com isso? É muito interessante nós percebermos que Deus está a dizer assim para nós: assim como eu tive um tempo certo para começar, ainda que vocês já tenham começado alguma coisa lá atrás, eu tenho o tempo certo para vos dar continuidade àquilo que realmente vocês têm que fazer. E para vocês começarem realmente aquilo que eu coloquei no vosso coração mesmo antes que vocês nascessem, já no ventre das vossas mães. Eu vos escolhi, porque há chamados e há escolhidos, também já falei disso. Os escolhidos ficam e permanecem na presença de Deus. Mas os chamados somos todos somos chamados à salvação porque todos somos criaturas. Eu dou glória a Deus porque eu sou filha, além de serva sou filha, porque há uma diferença entre servo e filho. O servo é aquele que serve continuamente, está a esforçar-se para conseguir algo, não é? Mas também há o filho, e eu prefiro ser filha, porque apesar de eu ser serva também me esforçar, porque também é necessário fazer a minha parte, porque Deus não desce lá do céu, Ele usa pessoas e usa situações para nos abençoar, mas filho não precisa de se esforçar, ele sabe que pela graça já recebeu todas as coisas e principalmente a justificação em Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer com tudo isto é que é muito bom ser filho, é muito bom nós nos arrependermos do nosso pecado. Passamos aflições? Sim, passamos aflições, mas é bom estar na presença dele. Por vezes há um desânimo, há uma tristeza, e eu estes dias estava desanimada e eu dizia: Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho orado, mas eu gostava de ver
acontecer algo, porque eu tenho pedido, há um tempo atrás, eu tinha pedido muito por umas almas que eu conheço, pessoas que estão na toxicodependência, pessoas que estão com sida, pessoas que perderam filhos por causa disso, foram dados para adoção, pessoas que são homossexuais, pessoas que são prostitutas, pessoas que estão presas, pessoas que eu vejo ao meu lado e perto de mim. E eu digo assim, meu Deus, essas pessoas é que precisam de ser honradas. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. O meu entendimento disso, segundo aquilo que eu creio que foi Deus que me deu, nós temos que dar honra àqueles que não a têm. Aquele que já tem uma boa posição não precisa de honra. Eu também já falei isso com vocês. Aqueles que precisam de honra são aqueles que não a têm, que precisam de entender que todos nós somos iguais e que todos temos a mesma honra, todos temos o mesmo direito, todos temos as mesmas capacidades. Se nos chegarmos a Deus, nós compreendemos isso. Então, eu tenho pedido por essas almas para que Deus as traga. E foi muito bom, porque esta semana Deus acordou-me numa manhã e falou comigo. Mas antes disso, eu falei com alguém que passo todos os dias, de quem eu sinto um tremendo amor, digamos assim, um tremendo cuidado no meu coração, mas não posso fazer mais do que o que eu já tinha feito, porque era uma pessoa que estava na droga, na toxicodependência, era na prostituição, que tem sida, que perdeu um filho, que estava numa situação terrível. E eu sempre dizia, Senhor, esta pessoa não teve hipótese, porque ela cresceu nesse meio. Eu vi desde pequena ela crescer naquele meio. Essa pessoa cresceu nesse meio. E eu dizia, tem misericórdia. E eu clamei com todo o meu coração e com todo o meu amor. E eu disse, Senhor, eu não tenho mais que lhe fazer. Se eu lhe der dinheiro, ela vai gastar na droga. Se eu fizer mais do que eu tenho feito, dar dinheiro para comida, dar roupa, dar isto, dar aquilo, dar dinheiro para gás, ela vai gastar na droga. Então essa não é solução, dá-me uma solução. Então eu pensei, só posso orar e esperar que essa pessoa venha a ter o fim que tu desejas para ela, porque eu não posso fazer mais. Eu preciso de recursos, eu precisava de estar ali todos os dias com ela a falar-lhe da palavra, mas ela também não queria ouvir. Então, estes dias, essa pessoa, passado meses, talvez até anos, 1 ou 2, sei lá, veio falar comigo e me diz, olha, eu tive uma situação, mas tentaram-me tirar da minha casa, mas Deus foi tão bom para mim, eu tive uma doença e não me puderam pôr fora. Deus não dorme onde Ele está. Eu tenho ido à igreja, eu falei com pastores e eu alegrei o meu coração. Eu disse, glória a Deus. Deus está a cuidar dessa alma. É para vocês verem que as vossas orações vão diretas ao céu quando elas são feitas com um coração aberto, um coração de Cristo, com um amor verdadeiro e incondicional. Eu não conheço bem essas pessoas. Estes dias também vi um mendigo na rua e dizia assim, como é que eu posso ajudar? Fui até ele, disse-lhe que ele era importante, que ele era tão importante como eu, que ele tem o mesmo direito que eu, que ele pode ser mais que eu, que ele é alguém. E trouxe-lhe um simples chocolate e fui falar com ele, é para alegrar o seu dia, e ele ficou tão feliz. E eu disse, meu Deus, eu sei que ele é drogado, eu sei que ele está na mesma situação que a outra, mas eu entendi, eu vou começar a orar, perguntei-lhe o nome, e aí eu tenho feito a minha parte, tenho tentado, é pouco, mas é alguma coisa, porque uma vida já está no caminho, a outra também vai entrar em nome de Jesus, porque eu creio no Deus que eu sirvo e eu creio que as minhas orações estão a chegar ao céu, porque eu tenho tentado fazer a minha parte, mesmo errando, eu tenho tentado ser melhor a cada dia, porque eu sei que Ele já me justificou e eu que tenho o nome de justa tenho que ser justa mediante Ele. Quero agradar a meu Pai. Espero que vocês realmente façam o mesmo. Arrependam-se dos vossos pecados, arrependam-se diante de Deus, porque é tão lindo perceber que Jesus está em todo lugar e Ele ouve aquele que clama. Mesmo que você diga, mas como é que eu vou falar com Ele? Fale como eu estou a falar aqui. Fale para Ele apenas aquilo que sente, de coração totalmente aberto. Confesse os seus pecados totalmente e Deus vai fazer algo, assim como aquela alma fez. Ela disse, eu passo 2 horas a falar com Deus no meu quarto. Ele sabe da minha vida, eu sou pobre, eu preciso de muitas coisas e faço já aqui um apelo. Essa pessoa precisa de um esquentador, precisa de uma cama, precisa de uma máquina de lavar, não tem nada, irmãos, mas tem luz, tem água, tem uma reforma pequenina e se vocês puderem ajudar, por favor ajudem. Eu não tenho no momento como ajudar, eu estou a pedir porque eu não tenho. Às vezes nós temos coisas em casas, nós em serviço social dizemos que isso é economia partilhada, que não são necessárias para nós,
mas que fazem falta a outras pessoas. Aqui eu faço o apelo. Vocês que têm, por favor, comuniquem. Vocês estão a ouvir esta mensagem, falem comigo, a nível pessoal, deixem-me uma mensagem a dizer que têm. Eu própria me encarrego do transporte e trago. Amém? Mas continuando a palavra, é bonito a gente perceber como está tudo ligado. Então Jesus me dizia, uma manhã eu não conseguia dormir, eu disse, Senhor, deixa-me dormir, eu estava tão cansada e eu não conseguia, tentei orar, também não conseguia, e estava aquele pensamento a toda a hora a correr a minha cabeça, e dizia-me assim, Jesus procurou os enfermos, os paralíticos, os cegos, os endemoniados, os que não eram nada naquele tempo. Ele continua a ser o mesmo Jesus, ele continua a procurar os homicidas, os prostitutos, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão no álcool, aqueles que para a sociedade de hoje em dia também não são nada. Naquele tempo eles eram rejeitados porque o povo daquele tempo pensava que eles estavam em pecado, por isso tinham aquelas doenças, tinham aqueles problemas, mas não era isso. Jesus procura sempre os mais pobres, Jesus procura os que não têm honra, para lhes mostrar que eles realmente têm, que são tão importantes como nós, que não somos mais que eles, nem eles são menos do que nós somos iguais, e que eles precisam dessa honra, precisam de ser colocados num lugar alto para perceberem que têm valor, um valor inestimável, porque Jesus morreu na cruz por eles. E esse é o maior feito, é o maior presente, é o maior valor e a maior honra que Jesus nos deu. Dizer, vós sois justos porque eu vos justifiquei na cruz e vós sois todos iguais. Ele chama a todos para a salvação. Então Jesus dizia, eu não procurei ricos. E eu disse, Senhor, e Zaqueu? Porque Zaqueu era rico. E ele disse, Zaqueu já estava à minha procura. Zaqueu subiu na árvore para me ver. Eu só o chamei. Eu sou estratega. Eu passo onde eu sei que há filhos, eu passo onde eu sei que há servos e eles vêm até mim. Foram os ricos que me procuraram, filha. Eles procuraram ou para me ofender como os fariseus, ou os senhores do templo, ou então para procurarem ajuda, porque reconheciam em mim o Cristo, aquele que veio para trazer a salvação ao mundo. E era essa a mensagem que Deus colocava no meu coração. Não pense que sem esforçar para mostrar a homens que realmente está a fazer muito para Deus, que Deus vai dar valor. Não é esse tipo de valor que Ele quer. O seu esforço é você realmente clamar com todo o coração e você ter um coração amoroso. Quando a gente tem um coração amoroso, isso transparece no nosso testemunho. A gente sai à rua, a gente sorri, a gente dá um agrado, a gente diz um olá, a gente cumprimenta, a gente sente a dor do outro. Amém? É isso que eu quero deixar. Reflitam nisso. Todo aquele que é cristão e todo aquele que não conhece a Jesus, eu faço um apelo. Reflitam nisso. Arrependam-se dos vossos pecados enquanto é tempo, porque estas pandemias ou epidemias, ou tudo o que está a acontecer no mundo, não vão acabar por aqui. Outras coisas virão. Nós temos que nos adaptar, porque o ser humano adapta-se a tudo. Mas aqueles que não têm Cristo vão passar muita mais aflição. E você tem a chave da justiça na mão. Basta arrepender-se e seguir a Jesus, o amor dele, dá-lo, senti-lo dentro do seu coração, e você vai começar a ser uma nova criatura, a ser filho e não só uma criatura, a ser servo e a ser filho do grande, do rei. Porque todos aqueles que são filhos são príncipes, são princesas, são rainhas e são reis nesta terra, porque Ele diz lá no início do mundo que Ele nos deu poder e autoridade em todas as coisas da terra. É o homem que tem destruído. Eu não quero destruir, eu quero ajudar a construir. Tem que haver renovo, porque Nazaré também significa renovo. Jesus esteve lá a jejuar, a consagrar-se ao Pai. É necessário aquele que se diz cristão jejuar, consagrar-se ao Pai, renovar as suas forças para depois começar o ministério. Todos nós temos uma tarefa nesta terra. Comece por ajudar o seu vizinho, dizer um olá, um sorriso, perguntar se está bem. Se vir um mendigo na rua, diga-lhe que ele é importante, que ele é tão bom ou melhor que você. Basta ele querer procurar ajuda. Amém? Fico aguardando alguma resposta acerca daquilo que eu pedi. Se vocês tiverem alguma coisa, por favor, falem comigo no particular. E eu vou fazer agora uma pequena oração
por vocês todos que estão a ouvir, para que Deus dê entendimento, para que Deus ajude, para que Deus vos dê forças. Há aqueles que acreditam e há aqueles que não acreditam. Jesus está vivo, Jesus não está numa cruz. Não represente Jesus numa cruz, não queira imagens, não queira cruzes, não queira nada disso. Jesus já passou a sua cruz por nós, por mim e por você. Não se deve representar uma coisa dessas. Isso não é correto. Jesus já nos justificou, já não existe esse tipo de sofrimento. Jesus já sofreu por nós, amém? Todos temos que levar a nossa cruz. É verdade, Jesus o disse, mas não esse tipo de cruz. Basta nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque nós já fomos justificados por Ele, amém? E quando nós sentimos isso, nós temos temor e nós nos alegramos todos os dias, mesmo nas nossas lutas, nos nossos ministérios, em casa, na rua, no supermercado, no trabalho, em todo lado, porque tudo é ministério. Ministério é ministrar a palavra de Jesus a alguém para ser salvo. Ministrar é ajudar, porque fé sem obras é morta. E assim como as obras sem fé é morta, elas têm que andar juntas. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco todas estas pessoas que estão a ouvir este vídeo nesta hora e eu creio, Senhor, que há alguém, ou mais que uma pessoa, Senhor, que necessita de ouvir esta palavra. Assim como também há alguém que vai ajudar outras pessoas que precisam. Senhor, abençoa a todos com a tua mão forte. Ó Pai, sê com eles em nome de Jesus. Ó Pai, guarda-os, Senhor, desta pandemia. Senhor, ajuda todos aqueles que têm estado na frente dela, todos aqueles que têm tido a doença. Pai, cura, salva também espiritualmente, Senhor. Ó Pai, tu dizes na tua palavra que há a sombra da morte e a morte total. A sombra da morte é mais fácil de curar, é uma paralisia, mas que tu curas, Pai. A morte é difícil de curar. Ó Pai, cura antes que haja morte, e se há morte espiritual, Senhor, ó Pai, dá renovo, que alguém me ouça, Senhor, que alguém ouça, Senhor, a tua voz, ó Pai, porque és tu que estás aqui neste momento e não eu, é de mim, eu não tenho nada, foi o teu Santo Espírito que falou nesta hora, foi o teu Santo Espírito que veio aqui nesta hora, foi o teu Santo Espírito que me deu a direção, porque eu sei que há alguém do outro lado, Senhor, que te ama, que te quer, mesmo que não te conheça, e eu profetizo que essas vidas vão ser libertas em nome de Jesus e vão ser salvas, que se arrependerão e que vão viver contigo eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem com Jesus. Passem uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus.